Seja bem-vindo, seja muito bem-vindo aqui mais uma live do CVM, Círculo Virtuoso da Medicina. Hoje uma live de perguntas e respostas surpresa. Vamos lá, Rafael. Quero sair do plantão para o consultório. Qual o primeiro passo? Iniciando as especializações, mas sempre dá muito medo. Rapaz, o primeiro passo é seguir o CVM, tá? A gente tem uma metodologia aqui, realmente um passo a passo, para você aprender, né, do zero, do absoluto zero, o que você precisa aprender para criar, por exemplo, para se posicionar nas redes sociais, né? Então, temos dentro do módulo de captação assertiva, né, para você construir a sua marca. Então, a gente tem conteúdos aqui sobre Google Meu Negócio, que é hoje uma das principais fontes, né, de atração de pacientes particulares. Depois tem a parte de Instagram, a parte de posicionamento, como definir o seu posicionamento. Então, todo um trabalho de marketing, né, para você se posicionar nas redes sociais, tá? E aí, obviamente, depois disso, né, tem os outros pilares, né, como contratar uma secretária, como treinar, como dar feedback, né? Depois, estruturar uma consulta incrível, né, um pós-consulta. A gente fala bastante também sobre como organizar os fluxos na sua clínica, né, para você padronizar o atendimento. Então, o primeiro passo é começar a organizar a sua agenda para aprender, né, o que talvez você ainda não saiba, tá? Sobre atração, encantamento e fidelização de pacientes. Então, por exemplo, organizar a sua agenda de tempo para estudar e organizar a sua questão financeira. Por exemplo, começar a dar menos plantão para poder ter tempo para poder estudar, para poder, por exemplo, começar a procurar um coworking ou uma sala de algum colega para você sublocar, para começar a aprender, por exemplo, a usar a telemedicina e fazer atendimentos por telemedicina. Pô, Sidney, mas eu ainda não tenho especialidade. Como é que eu vou fazer marketing sem especialidade, né? Cara, o marketing que a gente defende aqui, principalmente no Instagram, é um marketing de conteúdo, tá? É um marketing que você vai produzir conteúdos que ajudem as pessoas, tá? A gente pode dar um exemplo muito simples disso e totalmente conhecido por todo mundo. Por que você acha que o Drauzio Varella ele é uma referência na medicina no Brasil? É só pelos títulos? Não é não. O Drauzio Varella produz muito conteúdo e é por isso que ele chegou na Globo, né? Então, se você for dar um Google aí, for pesquisar sobre o Drauzio Varella, você vai ver que é um cara que tem muito acesso na internet, entendeu? Hoje em dia, o Drauzio, ele construiu a marca dele através de conteúdos que ajudam as pessoas, entendeu? Que realmente são úteis, independente de você estar no início da jornada, sem especialidade, se você produzir conteúdos. Ó, entrei aqui no canal dele, tem 3 milhões de inscritos, tá? No canal do YouTube do Drauzio Varella. Tem vídeos, alguns milhões de visualizações, entendeu? Quer ver, ó? Olha só o que ele fala. Tem um vídeo aqui de gripe e resfriado. A diferença de gripe e resfriado. 3,5 milhões de visualizações. Aí você pode pensar assim, pô, mas o Drauzio ele já é famoso, por isso que ele tem tanta visualização. Não necessariamente. Tem muita gente que nunca pisou na Globo que tem mais visualização do que ele, por exemplo, entendeu? Mas por quê? Porque criou conteúdo que ajuda muita gente, tá? Então, começa por aí, cara. Começa por estudar. Organizar o tempo, organizar a grana para você, né, ter tempo para estudar, ter tempo para começar a dar os primeiros passos, entendeu? E com o tempo... E aí, paralelamente a isso, você pode fazer suas especializações, entendeu? Uma coisa não impede a outra, tá? Uma coisa não impede a outra. Vou te dar um exemplo. Tem uma aluna nossa, eu sempre cito ela, porque ela realmente é um ponto fora da curva. Sara Coelho, tá? A Sara, ela começou a seguir o CVM e a produzir, consumir nosso conteúdo gratuito. Ela estava na faculdade ainda, né? E aí, ela se formou e entrou no CVM. E aí, com 4 meses de formada, ela já estava com a agenda de particular bombando. Que bombando, eu estou falando de tipo 20 pacientes por mês, entendeu? Para uma médica recém-formada, sem especialização, sem experiência, sem ninguém conhecer ela.
Cara, é muita coisa, entendeu? Ela, cara, sem especialização, ela começou a dar os primeiros passos, né? E aí o que ela está fazendo? Ela está paralelamente, ela limita o tempo de trabalho dela, entendeu? Deixa eu só lembrar do nome aqui do colega Rafael. Ela limita o tempo de trabalho dela, né? De plantão, até do consultório, para que ela possa ter tempo para poder estudar tanto as coisas do consultório quanto as coisas da especialização que ela está fazendo, tá? Então, sim, é possível, mesmo para quem está em início de carreira, quem não tem especialização, dar os primeiros passos e construir, cara, com tranquilidade, sem afobamento, entendeu? Sem fazer uma coisa meia boca, sem fazer uma coisa mal feita, né? O consultório particular. Dá uma olhada aí depois, ó, Travessia com Sara. E eu acredito que ela já está chegando no nível, daqui a pouco ela está lançando um curso online, tá? Porque ela tem uma presença digital muito bacana. Quanto investir em Facebook Ads por dia? O Israel está perguntando aqui, grande Israel. Depende do seu objetivo, meu amigo, depende do momento da jornada. Por exemplo, hoje, né, depende também do seu objetivo com investimento em ads, né, em anúncios. Por exemplo, se você estiver no início, cara, começa com o mínimo. Você já não está mais no início, você já está no nível mais alto de jogo aí, né? Já está tendo um resultado substancial. Eu não diria, eu não me basearia no valor exato, tá? Eu me basearia assim, ó, quanto eu devo reinvestir do meu lucro em marketing. E aí não só em Facebook Ads, mas em Google Ads, Facebook Ads, né? Começar também a investir em TikTok, que já é possível também, tá? Devagarzinho, a mesma coisa que eu sempre falo. Comece investindo devagarzinho, entendeu? Para aprender a ferramenta, a mexer na ferramenta, para ter inteligência da ferramenta. Por exemplo, eu gravei essa semana uma aula lá para o CVM, né? A gente fez uma aula sobre Instagram, a gente fez ao vivo, se eu não me engano ainda está aqui no YouTube, deixa eu ver, acho que a gente já tirou. Mas depois a gente fez uma aula gravada, tá? Fiz uma aula gravada, onde eu mostrei lá o seguinte, sobre a importância da gente investir pequeno. Eu entrei numa conta de uma pediatra, né? Ela fez 3 anúncios. No primeiro anúncio, o objetivo é de trazer seguidores para o Instagram, por exemplo, tá? No primeiro anúncio, ela investiu R$40 e teve 2 seguidores. Então, ela teve um custo por seguidor de R$20. Teve um segundo anúncio, que ela investiu os mesmos R$40 e teve, se não me engano, 8 seguidores. Então, olha só, o preço já diminuiu por seguidor. O custo por seguidor saiu de 20 para 40, acho que 40 ou foi 30, para quase R$4, tá? E depois a gente analisou um outro anúncio dela, em que ela investiu o mesmo valor, 40, 30, R$40, e ela teve 38. Foi isso mesmo, ela investiu 30 e teve 38 seguidores com esse outro anúncio. Ou seja, cara, ela investiu R$120, tá? Em 3 anúncios diferentes, e cada anúncio trouxe um resultado totalmente diferente. Um trouxe um custo por seguidor de R$20, o outro 4 e o outro 70 centavos. Então, qual que é a inteligência disso? O que isso nos diz? Nos diz que, cara, esquece aqueles 2 que estão trazendo o seguidor a R$4, R$20, e vamos botar esse que está rodando, vamos botar mais grana aqui, botar mais grana nesse anúncio que está performando, trazendo seguidor a 70 centavos. Aí você pode botar mais grana. E aí lá na aula a gente mostra exatamente como fazer, né? Então, isso também, o Israel está falando aqui, o que vejo nos anúncios é que os vídeos é bem melhor que o retorno. Os retornos em anúncio por vídeo é bem melhor, com certeza. Vídeo sempre performa melhor. Salvo raras exceções, tá? Às vezes, se você fizer um anúncio estático, né, de uma imagem bem feita, com a copy bem feita, também você consegue ter bons resultados, até superiores a vídeo, tá? Não é só o formato, mas também a copy, né, a comunicação que você tem. Quando você faz uma comunicação mais voltada, né, para as dores do seu público, para as objeções, para as curiosidades, para os mitos, isso conecta bastante, tá? Então, quanto investir? Cara, pelo menos entre 10% e 20% do seu lucro.
mês de setembro você vai lá, fez o seu balanço financeiro, você viu que, teve um lucro lá de 10 mil, exemplo, tá? Hipotético. Cara, investe pelo menos desses 10 mil de lucro, pelo menos 10%. Seria o quê? R$1.000, entendeu? Aí eu tô falando no geral, R$1.000. No seu caso, eu até diria para fazer até se aproximar dos 20%, investir uns R$2.000. Só que, no geral, investir em Google, Facebook, tá? Aí você vai perguntar, Sidney, mas quanto desses R$2.000, desses 20%, eu vou investir em Facebook ou em Google? Olha que pergunta legal. Você vai investir, meu amigo, proporcionalmente a maior parte da verba para onde? Para o canal que está trazendo mais pacientes. Então, por exemplo, isso no grupo de mentoria eu vejo direto. Os colegas estão lá investindo, sei lá, R$1.000, R$1.500, R$2.000 no Google, aí traz 10 pacientes. E aí no Instagram estão investindo 300, aí teve 5 pacientes. Velho, tem alguma coisa errada, não está muito certa. Né? Se você botou 300 e teve 5 pacientes, seu custo por paciente, seu custo de aquisição de cliente é muito menor do que 2.000 para trazer 10 pacientes, entendeu? Então, o que eu recomendo? Você precisa saber de onde seus pacientes estão vindo. Estão vindo mais pacientes do Google? Bota mais dinheiro no Google, proporcionalmente. Está vindo mais pacientes do Facebook, do Instagram? Bota mais dinheiro no Facebook e no Instagram, tá? Proporcionalmente. Para isso você precisa aprender a calcular o CAC, né? Custo de aquisição de cliente, que é basicamente o seguinte: quanto que você investiu naquele mês. Então, por exemplo, nesse exemplo hipotético, no Instagram você investiu R$300, trouxe 5 pacientes. Logo, o custo de aquisição de cliente no paciente do Instagram é R$300 dividido por 5, 5 vezes vai dar R$60, certo? Então, um paciente particular custa R$60, nesse caso hipotético, vindo do Instagram. E no Google? No Google eu investi R$2.000 e trouxe 10 pacientes. Logo, meu custo de aquisição de cliente no Google está sendo quanto? 2.000 dividido por 10 dá R$200. Te pergunto, o que você prefere? Ter um paciente particular que vem do Instagram a R$60 ou um paciente que vem do Google que você pagou R$200? O que você prefere? Prefere um paciente que você pagou 60 ou um paciente que você pagou 200 de investimento para trazer ele para o seu consultório? Eu prefiro o de 60. Então, por isso que é importante você saber algumas métricas de gestão, né? De onde está vindo seu paciente, por isso que é importante treinar sua secretária para fazer essa perguntinha no pop dela. Onde você conheceu o Dr. Israel Mendonça? Foi na internet. Mas qual parte da internet? Foi no Google, no Instagram, no Facebook, né? Foi em algum site específico, né? Porque, por exemplo, tem gente que está no Doctoralia, tem gente que está... tem alguns outros sites aí, né, que ranqueiam o médico, né? Então é importante saber especificamente de onde o seu paciente, né, te conheceu. Não, foi indicação de um amigo. Qual o nome do amigo? Né? Por que isso? Para que, assim como a gente investe mais, por exemplo, no Instagram, nesse caso hipotético aqui, que o custo de aquisição de cliente está menor, se você tem ali um paciente que está sempre te indicando pacientes, esse paciente merece o mínimo, entendeu? Esse paciente merece que você dê um desconto para ele na próxima consulta, que você, né, faça algum over-delivery para ele, tá? Porque isso também é uma estratégia de marketing, tá? Você potencializar o boca a boca. Beleza? Então, entre 10% e 20% no total, e onde você vai investir mais, se é no Facebook ou se é no Google, depende de onde está vindo mais pacientes e de qual é o custo de aquisição de cada cliente, tá? Não só a maior quantidade, porque nesse caso aqui, você teve 15 consultas no mês, 10 do Google, 5 do Instagram. Só que o do Instagram custou só 60 o investimento nele. E no Google custou 200. Então, nesse caso aqui, eu diversificaria a verba, botaria mais verba no Instagram e diminuiria um pouco a verba do Google, tá? Beleza, Israel? Obrigado pela pergunta, espero ter te ajudado aí. Qual a sua opinião sobre dar desconto na consulta particular para pacientes que possuem carteirinha de clínica popular? Samila, eu penso que você pode ter uma política assim, de desconto, principalmente no início, tá? Na transição. Se você já atende plano e você quer fazer uma transição, né?
desse plano só para o particular, vale a pena você ter um período ali, né, onde você oferece o desconto para esses pacientes que já são seus, tá? Para migrarem para o particular, tá? Agora, ter isso como uma política permanente não recomendo, tá? Por quê? Porque preço é posicionamento. Se sua consulta particular, por exemplo, o investimento nela é R$400, e aí você sabe que tem um plano de uma clínica popular que você pode se credenciar e você cobra R$200. O que acontece quando você faz isso? Você vai acabar atraindo muita gente, né, daquele plano, você vai encher sua agenda com aquele plano, tá? Vai tomar o seu tempo, vai tomar sua energia, vai tomar sua disposição, né, para poder fazer o seu consultório particular crescer, e você pode se conformar. Porque sim, se você atender volume, né, vamos lá, se você atender 5 pacientes a R$400, você tem R$2.000 por dia, atendendo 5 pacientes, tá? A Tami, por exemplo, da sua cidade aí, hoje a consulta da Tami é R$500, se eu não me engano, 550. Se ela atender 4 pacientes, ela tem R$2.000 de faturamento, né? Bruto. Então, em um dia, R$2.000. 5 dias, R$10.000. Em 20 dias, né? 4 meses, 4 semanas, um mês, então R$40.000, atendendo 4 pacientes, tá? Aí, vamos supor que você, não, mas eu vou aqui me cadastrar nesse plano popular que eu vou receber 250. Beleza, para você bater esses 40 mil, por exemplo, que a Tami atende 4, você vai ter que atender 8 por dia. O médico pode até, principalmente para quem está fazendo a transição, acho que pode sim ter uma política de desconto temporária, né, durante a transição, mas não recomendo que faça isso de forma permanente. Por quê? Porque você vai acabar se desgastando muito, tá? Viu, Samila? Você vai acabar se desgastando muito, você vai dissipar sua energia, tá? Principalmente você, que eu sei do seu contexto, você está no início da carreira, então não precisa ter pressa, nem sempre vai dar resultado assim rápido, né? O consultório não... É importante todo mundo saber que a gente está no momento de desaceleração da economia, o comércio caiu, isso em todas as áreas, então o consultório particular também é uma empresa e também sofre com isso, né? O poder de compra das pessoas diminui um pouco, então a gente precisa entender, né, que a gente, né, faz parte de um sistema e que esse sistema, né, ele sofre, né, altos e baixos. Então, não recomendo, tá, Samila, que você se credencie, que você tenha uma política de desconto de forma permanente. Você pode até ter algo mais temporário, né, que não, inclusive digamos assim, você pode ter uma cota, né? Por exemplo, se você tem uma agenda que você vai atender, você tem a possibilidade de atender 5 pacientes ou 4 pacientes, né? 4 horas de atendimento, 5 horas de atendimento. Você pode colocar lá uma pessoa lá da cota social, sabe? 2 no máximo, entendeu? Mas o seu foco deve ser o particular. Por quê? Porque você tudo que a gente foca, né, aquilo acaba crescendo. Se você focar em paciente de preço, né, como a gente chama aquele paciente que ele não está disposto a pagar mais pela experiência, ele quer só resolver o problema dele da forma mais rápida possível e com o preço menor possível. Esse paciente é o paciente que procura clínica popular, tá? Tem paciente de relacionamento em clínica popular? Tem. E é por isso que, por exemplo, hoje tenho alunas, uma aluna especificamente que está aqui na minha cabeça, que ela saiu de um atendimento de clínica popular, está num local só particular agora e tem alguns pacientes de clínica popular que estão indo lá no consultório particular dela, entendeu? Por quê? Porque são pacientes de relacionamento, eles estão dispostos a pagar um preço maior desde que eles recebam experiência e que tenham o problema deles resolvido, entendeu? Então, a pergunta para você é, o que você prefere? Atender 4 pacientes por dia e faturar R$40.000 por mês, trabalhando meio período, ou
faturar os mesmos 40 atendendo 8 pacientes por dia, né? Ou seja, pela metade do preço. E aí você provavelmente, aí você vai ter que escolher, ou você faz uma medicina meia boca e faz um atendimento meia boca ali para atender 8 pacientes em 4 horas, ou você vai ter que fazer um atendimento incrível de um paciente por hora, só que aí você vai trabalhar de manhã e de tarde. Você vai trabalhar, né, mais. Você tem que escolher. Quando o médico ele não consegue criar a marca dele no consultório particular, quando ele não consegue criar um serviço incrível, ele vai sempre ter que escolher entre ou ganhar bem e fazer uma medicina de excelência, ou ganhar bem e trabalhar muito ou trabalhar pouco. Se trabalhar pouco, aí vai ganhar menos, né? Se ganhar muito e tiver nesse volume, na medicina de volume, na medicina industrial, vai ter que trabalhar muito. Então, o que você escolhe, né? As escolhas que a gente faz diariamente vão definir o nosso futuro, né? Se você escolhe hoje, eu quero trabalhar, minha meta é faturar 40 mil trabalhando meio expediente. Então, é basicamente, aqui eu te dei o caminho das pedras. Foco em construir a sua marca. Se eu entrar aqui e eu ver seu Instagram, eu vou ver que tem conteúdo todo dia, eu vou ver que tem conteúdo para todos os níveis de consciência do seu potencial paciente, eu vou ver que tem aqui Reels, carrosséis, imagens, eu vou ver que tem stories aqui todo dia, eu vou ver que você está realmente aqui, né, de forma proativa, todos os dias, gerando conteúdo. Será que eu vou ver isso? Pô, como assim eu não estava te seguindo, gente? Pelo amor de Deus. Ó, tá vendo? Eu não estou vendo ainda tanto conteúdo, doutora Samila. Mas tem bastante. Tem bastante. Deixa eu só ver a frequência. Ó. Tá vendo? Tem algumas coisas aqui que... Ó, 3 mitos sobre dor crônica, muito bom. Se você sofre de dor crônica, confira. 5 dicas que podem te ajudar. Muito bom. 3 coisas que você precisa saber. Muito bom. Muito bom. É isso aí. É isso aí. É isso aqui mesmo, entendeu? Porque é o seguinte, ó. O que acontece? E eu imagino, se eu estiver errado, me corrija. Porque eu já passei por isso, tá? O que acontece? No início, a gente fica um pouco ansioso, né? A gente fica preocupado, pô, será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Aí às vezes dá certo, às vezes não dá. E é por isso que no início eu falo, o início de qualquer negócio é como se a gente fosse um bebê, entendeu? A empresa é um bebê. No início o bebê ele precisa de cuidado, ele precisa de atenção. Quem é que precisa mais de atenção? É minha filha de 4 anos ou meu bebê de 4 meses? É o meu bebê de 4 meses, entende? Minha filha de 4 anos, ela precisa de atenção também, mas proporcionalmente menor do que o bebê de 4 meses. Porque se o bebê de 4 meses, se ele não tiver atenção total, ele pode morrer, simples assim. E aí, olha só que louco. No início do consultório particular, desse bebê, dessa empresa bebê, aí às vezes na maioria das vezes o que eu vejo é os colegas tá em 2, 3, 4, 5, 6, 7 outros vínculos e deixa o bebê lá com fome. Deixa o bebê lá com a fralda cheia de cocô. Deixa o bebê lá com sono. Deixa o bebê lá sem atenção. Esse bebê pode morrer, gente. Então deem atenção pro bebê de vocês, sabe? E tem que ter paciência. Um bebê não se torna um homem forte ou uma mulher forte em alguns meses. Não é. São anos. Tá? Mas olha, eu sou muito tranquilo para dizer que, continuando nessa analogia, também não precisa ser 10 anos, tá? Como disseram para você. A gente tem alguns colegas que estão aí, que começaram bebê no método CVM, que estão, né, hoje com adolescentes, adultos jovens aí, com suas empresas em menos de 2 anos. Alguns em 1 ano, em 2 anos. Então, Samila, controla a ansiedade, não abre mão do que é o melhor para você,
para o que é mais fácil para você. Não abra mão. Muito cuidado com as armadilhas, muito cuidado com o canto da sereia, tá? Muito cuidado. Não desiste do seu objetivo. Continua, né? Mesmo que não esteja te dando retorno suficiente ainda, o bebê demora para dar os primeiros passos, o bebê demora para caminhar, o bebê demora para correr. Mas uma vez que ele aprende a correr, ele corre bastante. Ele vai longe, entendeu? Boa, Gustavo. Como aumentar a entrega dos Reels? Boa, Gustavo. Vamos lá. Algumas dicas aqui para aumentar a entrega dos Reels. O ruim do Instagram é que a gente não consegue compartilhar a tela, né? Mas eu vou dar uma dica prática aqui para vocês. Cara, primeira coisa, primeira dica prática, Gustavo, fala com todos os níveis de consciência do seu potencial cliente, tá? Então, o que eu tô querendo dizer com isso? Tem uma live que eu fiz sobre isso, não sei se você já viu, mas, por exemplo, você é hematologista, né? Teu posicionamento hoje é... Deixa eu dar uma olhada no teu Instagram aqui. Se foca hoje, Gustavo, em quê? Deixa eu ver aqui. Dá para melhorar esse posicionamento aqui da bio, hein? Tá muito genérico aqui, ajuda você a melhorar a saúde do seu sangue. Quando eu falo posicionamento, eu estou, por exemplo, falando de nicho e subnicho. Então, dentro da hematologia, tem uma série de problemas que você pode tratar, né? Quais são um ou dois desses problemas que você está focando? Você está focando mais em anemia? Você está focando mais em câncer? Qual é o seu principal foco hoje? O que acontece? Como aumentar a entrega dos Reels? Então, falar dor de cabeça e anemia. É uma headline que não está ruim, não. Mas a gente pode dar uma melhorada aqui. Anemia pode se transformar em leucemia? É uma pergunta boa também. Principais causas de sangramento. As pessoas que nem sabem que têm anemia, como é que elas podem descobrir que elas têm anemia, Gustavo? Como que uma pessoa que nem sabe que tem anemia, ela pode descobrir que ela tem anemia? Porque o problema é o seguinte, a pessoa ela nem sabe que tem, e ela está rodando no Instagram aqui, ela nem sabe que tem anemia. Falar dos sintomas. Então pronto. 3 sintomas que são fortemente relacionados com anemia. E você talvez tenha isso e nem saiba. Você pode começar seu vídeo assim e botar bem grande a headline. 3 sintomas de anemia que poucas pessoas sabem. Né? Aí você vai falar, por exemplo, do sintoma que todo mundo sabe. As pessoas relacionam a anemia a, por exemplo, a falta de sangue aqui uma mucosa, né, com pouco sangue, né, hipocorado, como a gente chama na medicina. Mas tem alguns sintomas que poucas pessoas sabem que estão fortemente relacionados à anemia. Fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar quais são eles. Aí você fala, 1, 2, 3, explica. E como aumentar a entrega? Reels menores, 30 segundos, 1 minuto no máximo. Mas eu vi aqui que você tem um vídeo aqui de 33 mil visualizações, pô. Talassemia em mulheres. Viralizou. Né? Muito bom. Esse aqui vale a pena, inclusive, você tentar impulsionar ele, tá? Então você pode falar de sinais e sintomas. Coisas que isso nunca te falaram sobre anemia. 3 curiosidades sobre a anemia que poucas pessoas sabem, né? 3 sinais 3 sinais na consulta médica que todo médico tem que ver e que significam que você pode ter anemia. Então, falar de sinais e sintomas, falar de curiosidades, falar de mitos e verdades sobre a anemia. Então,
você vai falar com mais gente quando você faz isso. Outra coisa, tem uma copy, uma headline com uma boa copy. Sempre colocar uma curiosidade ou sempre colocar um benefício. Então, por exemplo, aí você pode descer um pouquinho no funil. Você criou consciência na pessoa. Então, pô, eu acho que eu tenho anemia. Próximo tipo de conteúdo que você vai falar. Como diagnosticar anemia. Aí você vai falar de como confirmar. Aí você vai sempre reforçar a importância dessa pessoa procurar ajuda médica, do hematologista. Por que o hematologista? Porque o hematologista é o médico mais indicado para tratar de anemia. Qual a diferença de anemia aguda para anemia crônica? O que cada um pode ser, o que pode significar? O que acontece se você não tratar a anemia? E aí você bota sempre uma headline bem curta e com bastante curiosidade ou benefício, tá? Então, por exemplo, vamos lá. Entenda a importância do exame de rotina. Será que a anemia pode virar leucemia? Essa aqui gera uma curiosidade interessante, né? Tá? Agora, eu vou te dar uma outra dica, que era o que eu ia compartilhar aqui, tá? Uma outra forma, então vamos lá, copy, uma headline bem feita, né? Com curiosidade, benefício, falar com os vários níveis de consciência do potencial paciente. Então, por exemplo, desde quem não sabe que tem um problema até quem sabe que tem um problema, e você precisa falar com essa pessoa também. Você que trata leucemia, você sabia que se você não fizer o acompanhamento, você pode ter tal coisa? Você está falando com a pessoa que já sabe que tem um problema, que já sabe que tem a solução, que já sabe que o hematologista é o médico mais indicado, mas ela está procrastinando, ela não está fazendo o tratamento adequado. Então você tem que falar desde quem não sabe que tem nada até quem sabe que tem tudo, e você vai quebrar as objeções para fazer o acompanhamento dela, que vai beneficiar, né, a saúde dela, tá? Então falar em todos os níveis de consciência. Outra coisa, cara, mudar o formato. Começa a mudar o formato dos teus Reels. Eu tô vendo aqui que você tem muito Reels onde você aparece, né? Você gravando você mesmo. E é um formato legal. Aqui eu vejo que você também responde caixinha de perguntas. Muito bom, tá? Agora, pense em fazer um formato mais ou menos nesse estilo aqui, ó. Eu vou compartilhar. Aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha só esse formato aqui da doutora Kailine, tá? 56 mil visualizações. O que ela fez? Ela não apareceu. Ela simplesmente, né, escreveu no receituário dela algumas crenças sobre o subnicho dela, que é parte de tricologia, terapia capilar e tal. A parada dela, ela é dermato, especialista nessa parte aí de tratamento de calvície, essas paradas, né? E aí ela simplesmente fez um formato diferente, né? Com uma comunicação que conecta, né, com o potencial cliente dela. Cara, e bombou, e trouxe muitos pacientes para ela, e enfim. Então, variar o formato, tá? Variar o formato. Vou mostrar outra coisa aqui, ó, que eu fiz. Esses aqui, a gente vai começar no nosso grupo de mentoria, a partir da semana que vem, um desafio. E aí eu convido vocês também, que são alunos do CVM, você que é seguidor do CVM, a fazer também, você que é médico, você colega médico que está aí, né, nessa batalha para aumentar a quantidade de pacientes particulares no consultório, através, por exemplo, do Instagram. A partir de segunda-feira, dia 3/10, a gente vai fazer um desafio com um grupo de mentoria, onde a gente vai postar um Reels por dia, tá? Mas não é só um Reels por dia. Eu vou desafiar eles a postar um Reels por dia em formato diferente, tá? Formato diferente, com nível de consciência diferente, né? Com uma comunicação diferente, tá? Então, variar. Então, aqui, ó, só para vocês terem uma noção, aqui são os Reels que estão aqui no meu rascunho, que já estão pré-prontos, né? Já estão em rascunho, eu vou só fazer um ajustezinho para poder postar. Então, tem Reels que eu faço respondendo caixinha de pergunta, tem Reels que eu faço seguindo alguma trend, né? Esse aqui, ó, do carro de polícia sendo preso, né? Tem Reels mais emocional, né? Onde eu falo aqui
onde eu falo aqui sobre alguma mensagem que eu quero passar para minha audiência. Então, lembrar que o Instagram, Gustavo e colegas, o Instagram só parar aqui. O Instagram não é só informação, as pessoas também querem entretenimento. Então, é infotenimento. Então, sempre que possível, coloca uma pitada de entretenimento no seu conteúdo, tá? Não precisa ser dancinha, não precisa ser humor escrachado, não precisa... Você pode ser você mesmo. Eu, por exemplo, gosto de um pouco de humor, tá? E eu sei que muita gente da minha audiência não gosta. Paciência, não vou agradar todo mundo, nem você. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo, por que eu vou ter que agradar? Mas eu prefiro ser eu mesmo, então eu vou colocar humor sim no meu conteúdo. Lembra, meu consultório, minhas regras? Meu Instagram, minhas regras. Quem não gostar, paciência, tá tudo bem, tem espaço para todo mundo, tem outras pessoas que têm um perfil diferente do meu e tá tudo bem, tá? Tem mercado para todo mundo, tem espaço para todo mundo. Mas eu gosto de humor, eu gosto de trazer uma pitada de entretenimento, só que eu coloco a minha mensagem lá, tá? Não coloco lá humor para fazer só as pessoas rirem, eu coloco humor para falar de uma mensagem que eu trago, que é importante para minha audiência, que é importante para mim, que eu levanto a bandeira, tá? Então, por exemplo, essa parada aí de se posicionar politicamente. Eu fiz isso de propósito, por quê? Qual é a minha bandeira? A minha bandeira que eu estou levantando política é importante, mas não é mais importante do que você fazer a sua parte. Quer ver a mudança no mundo? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Porque eu vejo muita gente que vive reclamando, mas não faz nada. Porque o governo isso, o governo aquilo, mas aí você vai dar um zoom in na vida da pessoa e ela não está fazendo a parte dela. Ela não está sendo honesta com ela mesma, ela não está sendo honesta com a família dela, ela não está sendo honesta com os pacientes dela, e aí ela quer que o governo resolva o problema da vida dela. Não vai resolver. Então essa é a minha bandeira, tá? E eu vou levantar minha bandeira. Por isso que, enquanto a gente for uma democracia, eu vou levantar a bandeira e tá tudo bem, quem gostar e quem não gostar, tem espaço para todo mundo. Então, é muito bacana você poder ser você mesmo. Isso é legal. Você vai filtrar a sua audiência, vai ver quem que se conecta com você e quem não se conecta. E tá tudo bem, tá? Então, Gustavo, mudar os formatos, tá? Muda os formatos. Faz um exercício novamente, aquele exercício lá no CVM que a gente pede para vocês fazerem logo no início, de definir as dores, os sonhos, as objeções, as curiosidades, os medos, as preocupações do seu potencial cliente, tá? Por exemplo, essa parada aqui você falou aqui, eu achei interessante. Anemia pode se transformar em leucemia? Dá para dar uma melhorada nessa headline, dá para dar uma mudada nesse formato, tá? Fazer um formato diferente. Dá para trazer, por exemplo, se for o caso, se fizer sentido para você, trazer isso de forma mais com uma pitada de entretenimento, né? Então perceba, isso a gente precisa entender que cada rede social tem uma forma de ser, de funcionar. Aqui, aqui no Instagram, a gente sabe que precisa ter entretenimento. Se você não quiser usar entretenimento, tá tudo bem, você também consegue crescer, mas é mais devagar, né? E é mais, digamos, enfim, vai demorar mais, né? E tá tudo bem, é um imposto que você paga. Tem um aluno, um colega que a gente fez uma live agora, ele é da turma 16, ou seja, ele entrou em junho no CVM. Cara, ele é endócrino em Belém, é o Alan Fernandes. Ele vinha produzindo conteúdo já, produzindo bastante conteúdo, né? Conteúdo de valor mesmo, né? Informando as pessoas sobre, né, como emagrecer, como cuidar do diabetes, nananã. Cara, até que um dia ele fez um remix. O que é remix? Remix é isso aqui, ó. Vou ver se eu consigo mostrar aqui para vocês. Remix é isso aqui, ó. Que eu fiz também. Só que não sei se vai dar para ver. Deixa eu tirar aqui os comentários. Tá vendo esse aqui de baixo, ó? Como viralizar no Reels sem aparecer?
Eu vou inclusive soltar ele hoje, vou soltar esse aqui hoje, como eu tenho bastante aí já, uma gordurinha. Mas o que eu fiz? Eu reagi, eu fiz um comentário reagindo ao vídeo da Kailine, explicando o que ela tinha feito para poder ter viralizado um Reels, tá? E aí esse médico, o Alan Fernandes... Poxa vida, tomara que não aconteça de novo, vamos lá, não cair não. O que o Alan Fernandes fez? Ele fez um vídeo que ele reagiu a um vídeo de humor. Ele reagiu a um vídeo de humor de um garotinho, tá? Ele saiu de 5 mil seguidores, tá? Para 50 mil seguidores em alguns meses, em 3 meses. Entendeu? Porque ele mudou o formato e ele botou um pouco de entretenimento. E tá passando a mensagem dele, entendeu? Ele continua passando a mensagem dele, mas com um pouco de humor. Então, Gustavo, se fizer sentido para você, meu amigo, você pode fazer isso também, se for o caso, tá? Mas o grande lance é falar com as dores cada vez mais, né? Melhorar a comunicação para tocar nas dores dos seus pacientes, dos seus potenciais pacientes, nos sonhos, quebrar a objeção, quebrar mitos e verdades, crenças, né? Curiosidades, né? E mudar os formatos, tá? Mudar os formatos dos Reels. Eu acho que com isso você consegue melhorar a sua entrega aí com certeza. Tá bom, meu amigo? Te ajudei? Deixa eu desativar aqui, deixa eu ativar os comentários. Te ajudei, Gustavo? Depois dá uma olhada lá no Alan Fernandes, tá? Do Manu, gestor de tráfego. Quanto a secretária influencia nesse processo? O que você indica para converter pacientes que procuram por plano de saúde? Rapaz, aqui é COP, viu, Manu? Aqui é COP, treinamento da secretária. Treinar essa secretária para pegar esse paciente de plano e filtrar, né, para converter ele em consulta particular. Não é fácil, tá? Mas com COP, um treinamento de COP, de técnica de venda, ajuda bastante, com certeza aumenta. A gente tem alunos que têm conseguido sim converter pacientes que procura pelo plano em consultas particulares, tá? É isso então, pessoal. Fiquem com Deus aí. Bom final de semana para vocês e até a próxima.